por favor, solte a vinheta, porque o homem aqui está. No programa de hoje, quanto vale sua íris? Tem o povo vendendo o escaneamento da própria íris. É uma coisa de louco. O que pode dar errado é uma boa escolha? Vamos descobrir hoje com o especialista em cybercrimes, Dr. Luiz Augusto Durso. Ó o doutor Durso aí, ó. Tudo bem? Olha, chutou o cone. Chutei. E aí? Ô, doutor, o doutor Luiz Augusto, bota a rede social do doutor Durso aí, ó. Se você quiser ter boas dicas, você entra aí nas redes sociais. Luiz Augusto Durso, Luiz com Z. De Zelaquete. Tudo bem, doutor? Não, meu sócio chutou o cone, Remiro. Eu tô ligado. Os caras acham que você é o... O que eu posso é o seguinte, ele é mais famoso que eu, mas eu usava terno antes dele. Mas você é mais rico. É verdade? Sim. Muito bom. É o Durso. E aí, qual que é a pega? Ô, Durso, o negócio é o seguinte, a pauta que está aqui, ó, a gente não segue pauta nenhuma nesse programa. É uma bagunça danada. Novidade pro programa de hoje. Não, eu quero falar o seguinte. Você que manda. Isso aqui não me interessa, essa Eu quero falar, eu quero saber o seguinte: o bloqueio do Rumble. Ixi. Porque o Rumble é Estados Unidos. Isso aí. E o STF pediu para que ele seja bloqueado nos Estados Unidos. E parece que essa treta que você está por dentro, né? Sim. Esse cara manja tudo, hein? Sim. O que vai acontecer? Então, Emílio, o que acontece? Na verdade, tudo começa com algo muito parecido com o que aconteceu com o X, né? Com o antigo Twitter. Então, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo tem demandas contra essa plataforma Rumble. Quem não conhece, é uma plataforma de streaming de vídeo. Muito É um concorrente do YouTube. Exatamente, Perfeito. é um concorrente do YouTube. Bem fraquinho. Muito menor, muito menos importante, mas é uma plataforma que tem a sua relevância no mundo. E o pedido principal ali do ministro Alexandre seria para remover o canal do Alan dos Santos. Né? Que o Gengiva. Que está, inclusive, nos Estados Unidos. Isso. Né? E a Rumble começou a gerar dificuldade em receber essa ordem. Tá? Não, a gente não está no Brasil, a gente está nos Estados Unidos, etc. Você não tem jurisdição, a gente não vai cumprir. E aí volta aquele debate, né? Se a plataforma está no Brasil, se tem usuários brasileiros, se aqui está disponível. O Marco Civil da Internet fala que ela precisa seguir a lei daqui, precisa seguir as leis brasileiras. Então, ela, como diz o Código Civil, também deveria ter a representação legal aqui. Tem um representante da empresa para receber decisão judicial e para, de fato, representar legalmente a empresa, que é o que aconteceu exatamente com o banimento do X, quando o Elon Musk restabeleceu a sua representação legal, ele foi desbloqueado. Então, na verdade, é quase como um review. Está acontecendo exatamente a mesma coisa. Alexandre de Moraes agora determina, falando, Rumble, você tem que ter um representante legal no Brasil, senão eu vou te banir. A Rumble disse, não vou colocar, e ele determinou o banimento. Qual a diferença entre X e Rumble, das histórias? É que, quando o ministro Alexandre de Moraes baniu o X, ele mandou a Anatel fazer a suspensão dos acessos, então ele não baniu os Estados Unidos. Ele só fez a suspensão dos acessos e os brasileiros não conseguiam acessar a plataforma por uma interrupção de conexão. Você não consegue pela sua internet brasileira. Então, mas você pode usar o VPN. Podia usar o VPN. Mas aí ele falou que todo mundo que entrasse no VPN ia pagar multa. Ia pagar multa. 50 mil reais. É um absurdo isso, né? Isso foi um absurdo. Isso é um absurdo. E aí aconteceu agora a mesma coisa com o Rumble. Qual foi a grande diferença? A grande diferença é que o ministro começou a tentar ter algum tipo de colaboração da corte americana. Então ele mandou as suas decisões para os Estados Unidos para ver se a plataforma lá cumpria. E a plataforma, não querendo cumprir... Mandou... O STF aqui manda para a justiça americana. Tá. E aí o Rumble aciona também a justiça americana junto com a Trump Media, dizendo, não, eles não podem determinar que eu faça algo aqui, porque eu sou uma empresa americana, estou nos Estados Unidos, e ele não tem o que a gente chama de competência e jurisdição, né? Não tem jurisdição e não tem competência, que é você ter a prerrogativa de determinar algo e a pessoa tem que cumprir. Então, o ministro, a questão é que não manda nada nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Isso virou também um processo lá para chancelar essa reação da empresa a dizer, ministro do Supremo no Brasil não tem competência aqui, então não vale de nada a sua decisão aqui no território americano. Só que também, em contrapartida, teve uma ação que eles moveram contra o ministro, dizendo que ele está violando liberdade de expressão, etc. Então o ministro também tem um processo contra ele
na corte americana. Que no fundo, vai ser exatamente na contramão das Não coisas. vai dar nada. Aqui vai falar aqui, não até aqui vai falar você que não apita. Exatamente. A punição pode ser no território americano e aí o ministro teria alguma dificuldade se condenado fosse, se esse processo realmente tivesse algum futuro. Mas lá no Congresso pode dar alguma coisa, né? Americano? É. Então, o resultado pode ser exatamente esse. São sanções territoriais. O ministro teria dificuldade de, por exemplo, ir para os Estados Unidos. Essa é a briga entre Supremo, Rumble, Corte Americana e Trump Media. A diferença de tudo isso, Não, tu pode concluir. A diferença de tudo isso é que hoje Rumble reage ao ministro Alexandre de Moraes num cenário muito diferente, americano, com Trump na cadeira, com apoio da presidência da República, porque o Trump, desde o início, quando assumiu, disse que ia apoiar essas plataformas, que não aceitaria algum tipo de interferência da corte brasileira, né, nessas liberdades, etc. Então, isso é muito diferente. Então, mas agora a Europa, por que a Europa? A Europa vira o que eles chamam de globalista, né? Eu acho que é meio, sei lá o que é, totalitário, é um socialismo totalitário. Uhum. Ou seja, o que vale é minha regra. Se você não fizer do jeito que eu penso, você é extremo. Exato. Discurso de ódio. Você discurso de ódio e tal. Eu chamo esses caras de socialista totalitário. Okay. Só vale o que eles pensam, o outro acabou. é tratado como burro, como lixo, como gado, como não sei o quê. Esses caras dessas já estão indo mais pro lado americano. Anti-woke. E com esse woke meio que tá indo meio mudou a onda. E agora, doutor? Sabe o que eu pensei? Ele é pendular e a gente vai chegar no futuro no meio termo. Nós vivemos um momento em que o mundo inteiro... Isso começou com o escândalo da Cambridge Analytica, né? Do vazamento de dados do Facebook, lá em 2016. E aí o mundo inteiro falou, opa, vamos regulamentar essas redes sociais, vamos trazer algum tipo de limite para essas plataformas. E isso gerou um movimento de diminuição de liberdade, de fato, dentro dessas plataformas, porque no pretexto de combater crime, você diminui também liberdade, e também de controle sobre o que pode, o que não pode, responsabilidade de plataforma. E aí, é bem provável, né, eu até acredito nisso, que algumas dessas iniciativas extrapolaram o limite do que era aceitável para regulamentar a rede social. Bem que o PL das fake news, eu estive no Congresso, fui convidado para participar de audiência pública e levei um monte de crítica também. Levei elogios, mas levei críticas, por exemplo, de criar algum tipo de ministério, de criar tipo de um órgão fiscalizador. A própria Anatel se colocou para fiscalizar. O CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, que não tem gente suficiente para fazer isso. Então, eu fiz críticas. Talvez o pêndulo agora está voltando para o outro lado, para vamos liberar tudo, para quem sabe no futuro falar como que a gente consegue ter uma internet saudável e afastando o que é crime de fato, né? Mas você não acha que isso vai depender do usuário? O usuário que vai ser o cara que vai poder balizar isso? Porque é muito difícil. A internet é que nem o negócio do doping. Ele vai inventar vai proibir alguma coisa aqui, ele vai inventar alguma coisa para você burlar. A internet, ela foi feita para não ter regulamentação. Sempre inventa outro caminho. Mas você vai ter um outro caminho, você vai ter um VPN, você vai... Para dar um migué, você fala. O Xi Jinping não consegue controlar não a internet. consegue, imagina o Brasil, não consegue, que não tem esgoto. Às vezes nem querem, né? Porque não é? É complexo, eu concordo. Bem que a gente viu que era complexo quando o ministro suspendeu o X e eles simplesmente mudaram os servidores para Cloudflare. A gente explicou aqui no Pânico, eu lembro de ter vindo aqui falar sobre isso. E isso inviabilizou da Anatel naquele momento fazer os bloqueios dos acessos aos servidores da X, porque mudaram os servidores. Então, realmente, não é tão simples. Vamos resolver uma canetada. Não vai ser o Supremo que vai resolver isso. O mundo, ele trouxe uma tendência de regulamentação. Agora, principalmente, eu acho que isso é graças muito ao Donald Trump, com Elon Musk, com o Mark Zuckerberg, que é um cara muito influente nesse mercado, tem uma Big Tech importantíssima, se manifesta. E o Mark Zuckerberg sempre foi um cara que, até o próprio ministro Alexandre de Moraes elogiou a Meta, dizendo, uma empresa que sempre colabora. Aí do nada o Mark Zuckerberg vem falar, não vou mais cumprir o que eu discordo, vou mudar as regras de algoritmo. Mas, por exemplo, que nem agora, lá, eles pediram para que a Meta, para que a outra lá... a Meta é do Zuckerberg. Sim, WhatsApp, Instagram e Facebook. Facebook, Instagram e o WhatsApp. O YouTube é Google. Eles pediram para que ele mande tudo que o STF pediu por Forex. Opa. Porque o cara ia por Forex. Isso. Não é isso? Sim. Era por Forex. Por e-mail.
Olha, E-mails assim, diretos. Tá, Exatamente. não sei o quê. Se eram pedidos pessoais. Ou se eram... Esses são os argumentos. Do jeito que a Paulinha me manda aqui, ó. Isso. Aquela interna, TSE, né? na verdade, falava que o TSE usava A Paulinha me manda. pela Isso. celeridade, Isso aí. usava-se e-mails extra, Vazar os WhatsApp da extraoficiais. Paulinha. E aí o próprio Elon Musk se posicionou dizendo na época do Twitter Files, lembra que era o vazamento para mostrar que haviam pedidos extra altos. E eu sempre falei, se isso realmente acontece, né? Porque faltam hoje elementos até para o Congresso reagir, porque isso é grave. Né? Se tem uma ordem do Supremo que chega por um e-mail que não foi analisado num processo judicial, com, por exemplo, a participação do Ministério Público, etc., isso fere a lei. Sim. Isso é Mas sabe uma Então, brecha? mas só que eu queria saber o seguinte, porque, por exemplo, mudou o presidente. Mudou. Antes a gente tava lá com o Biden, vovô. o velho, entrou o Trump. Tá. Na época que o presidente, o Biden, pediu para as plataformas, eles colaboraram também. Fizeram tudo por Forex. Sim, da pandemia, você está falando. Isso. Não, de tudo. Não, é que quando De a Meta tudo. assumiu, falou, eu querendo ajudar o governo, fui isso mais aí. rigoroso. É isso aí. Isso, mas por quê? Porque o equívoco do mundo é achar que quem vai resolver o problema das redes sociais é o executivo, é o governo. E o governo não vai, porque o governo é um órgão político. O governo muda. Tem um interesse. E o governo muda e o Muda. governo quer se Sim. perpetuar ou permanecer no poder com os seus agentes ali, seus filiados, os seus militantes, e ele tem interesse Lógico. político. Então ele não é um órgão isento a trazer, como a plataforma também não é. Esse sempre foi o nosso debate principal aqui. A plataforma não é um órgão isento, tem os seus interesses e não pode ser visto como o salvador da liberdade de expressão. Não pode. Esse que é o Como o governo também não, porque o governo é um órgão do executivo, um órgão político e tem seus interesses. Esse é o ponto que eu queria levantar. Obviamente que a gente não vai, né, ir para o lado de um político ou de um juiz, porque como você falou aqui, né, o cara quer também um engajamento para ele. Só que você abre uma brecha para as big techs, com essa relação aí da gente viciadão na dopamina, né, no algoritmo, que abre aí, a gente também fica sem uma regra para os caras, né? O Zuckerberg e o Elon Musk também não são só bonzinhos na história. Os caras, tudo no final é o dinheiro, que isso daí vai levar para a plataforma com a publicidade e você ficar o máximo de tempo possível utilizando a rede social ou a plataforma do cara. Isso daí é uma porcaria, porque quando o cara faz com interesse pessoal um juiz, por exemplo, você tira também, né, que era a discussão lá do passado. Isso. Agora a gente se ferrou com isso daí também. E depois de tanto que a gente debateu sobre isso e eu participei dessas iniciativas públicas, para mim hoje eu estou convencido que a solução está em combater, por exemplo, esses problemas de vício, de dependência, de menores utilizando e tal. Mas quando a gente fala de crime, né, pensando em crimes cibernéticos, combater o que qualquer um, ao analisar um conteúdo, sabe que absolutamente aquilo é criminoso, o que eu defino como manifestamente ilegal. Conteúdos gravíssimos. É unânime. Terrorismo, pedofilia, aquilo é unânime. Qualquer um que vê sabe que aquilo é crime. E o que se afasta, que é o problemão, os que é subjetivo, fake news, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? O que é humor? Porque aí afeta a área do morgado. Não, esse tipo de humor me afeta, então é discurso de ódio. Não, é humor. Vira pessoal. Filme. Esse filme de alguma forma traz uma história que não pode ser contada. Não, liberdade de expressão. Então, para mim, Emílio, o futuro é a gente achar o equilíbrio pra gente combater aquilo que é criminoso e qualquer um bate-olho ele vai falar. Exato. É inegável que isso aqui não pode estar no ar. Boa, Dursão. E preservar a liberdade de expressão no que é subjetivo, porque senão a desculpa dos poderosos vai ser usar o que é subjetivo pra dizer isso aqui é discurso de ódio e não pode ser dito. Aí fere a liberdade de expressão. Fazer um break pro Delari. Delari tá chato com esse cabelo amarelo. Chato com esse cabelo. Delari de cria. Ele acha que ele... bem, né? Não tá bem não. Fazer o break. Chegou inteiro. Doutor Luiz Augusto Durso conversando com a gente, @Luiz Augusto Durso nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Ô, doutor, eu queria te fazer uma... Ô, menino! Eu queria te fazer uma pergunta da questão da representação, né? De toda essa história, porque precisa ter uma representação... Juridicamente, isso é correto? Porque, por exemplo, a gente já virou até uma tirada de muita gente na internet. Então, cadê o representante do Xvideos e de todas as outros sites e plataformas aqui no Brasil? É obrigatório? Como é que funciona essa questão da representação? Tem que ter um representante da plataforma aqui no Brasil. Boa pergunta. Isso causa uma inquietação da sociedade, porque você bem falou, o Supremo está cobrando uma representação legal do X. Baniu o X por não ter. Sim. Tá cobrando uma representação legal do RAM. Mas a gente tem tantas outras plataformas como o Xvideos que não tem representação legal e está funcionando. Por que o Supremo não se preocupa, por exemplo, com essas outras? A verdade é o que é.
o que é teoria, o que é previsão legal e a prática. A previsão legal é que todas deveriam ter. E eu até gosto da ideia, tá? Eu acho que é importante as plataformas terem representação legal aqui, principalmente quando a gente fala de bet, cassino, coisas que dão problema. Até o Xvideos. Eu já tive cliente que me procura, que fala assim, doutor, vídeo meu vazou no Xvideos, vídeo particular. Cliente, né? Eu namorava, eu tinha um namorado, esse namorado terminou comigo e vazou meu vídeo. Você me dando, mostra seu raquetão. Na nossa intimidade, um vídeo sexual, foi vazado no Xvideos. Você foi advogado da Cleo? Da Cleo. Mas da Cleo não tem a ver com pornografia. Não, mas era o mais roubado. O Instagram dela, mas de quem que rouba? De quem que o cara roubou? Mandou o celular? Carolina Dickmann. Isso. Que a lei é apelidada, inclusive, de lei Carolina Dickmann. Mas, em resumo, consertar o computador e pegou foto do celular, né? Em resumo, Emílio, esse caso, a pessoa me procura e eu procuro, vejo se o Xvideos tem representação legal, não há. Então tem que ir processar. A pessoa tem que ir na sede do Xvideos, no país que ele se encontra, e mover uma ação judicial para remover um vazamento de nudes. Eu acho que está errado. Você está deixando de tutelar aquela vítima que teve um nude vazado e você não tem o que fazer, não tem como tirar. Denuncia na plataforma, não funciona. Denuncia no Xvideos, não funciona. Bem que tem um documentário incrível, não sei se você chegou a ver, até recomendo você assistir, do Pornhub. É bem legal. Eu vi. Que mostra que depois de uma reação social, 80% do conteúdo da plataforma foi removido, porque era vazamento de estupro e tal. Então, é bom as plataformas, Alba, penso, terem essa representação legal para você judicialmente conseguir tomar alguma iniciativa ou cobrar que ela cumpra a lei, né? Porque você tem as previsões da própria lei. Eu acho que é bom. Na prática, não se cobra de todas. Mas as que dão problema são cobradas. As que têm processos judiciais são cobradas. Essa é a realidade na prática. E aí, nessa hora, eu falo, opa, cadê sua representação legal? Não tenho. Então você precisa ter, senão você não funciona no Brasil. É muito complexo o negócio de pornografia. Até quando eu tava numa discussão antiga, era de WhatsApp, grupo de WhatsApp, colégio, vaza foto, você que compartilha o conteúdo. Isso. Como é que funciona? Por exemplo, o Samidana recebeu um conteúdo lá erótico de alguém, e ele compartilha isso com os amigos. Ele é considerado culpado também? O compartilhamento gera responsabilidade. A lei que criminalizou o vazamento de nudes é a Lei de Importunação Sexual, 13.718, entrou em vigor em 2018 e ela trouxe no Código Penal o artigo 218C, que é crime o vazamento de nudes. Então, quem compartilha um nude sem autorização comete crime. Bom, tá vendo só? Viu que gosta? Você que manda no grupinho. Ai, Delari. Ó, entra no Instagram do Dr. Luiz Augusto Durso, ele manja tudo. É o cara principal ele é advogado. Cybercrimes. A especialidade dele são os crimes cibernéticos. Ele tem o Luiz Augusto Durso, para você com Z, o Luiz Augusto Durso, e lá você tem todo o caminho. Minha vida. E tem umas dicas Tem dicas legais. O que eu faço? Uso essa plataforma, que tem bastante seguidores, pelo menos penso que tem, para informar os novos golpes, como não cair, tentar de alguma forma prestar essas informações para os meus seguidores. E o canal dele no Rumble também. Canal no Rumble. Ele e o Gengiva. Última novidade legal. Ele com o Monark. Direito livre. Hoje o Banco Central anunciou que vai mudar a cobrança com relação aos bancos sobre o Pix, para que eles hoje verifiquem se a chave Pix, né, as informações da conta, batem com a Receita Federal. Então é um mecanismo legal para que os bancos controlem, por exemplo, contas utilizadas para o crime, ou com o uso de documento de laranja. Então, um anúncio legal do Banco Central. Eu não gosto de nada que controle muito. Não é controle, não. É só para combater contas abertas por laranja. Muito bem. Legal, muito obrigado, doutor Luiz Augusto Durso, conversou com a gente aqui na programação.